Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Partilha do estudo 60, parte 2, Livro do Céu, volume 1 ao 11. Meditação do trecho do volume 3, trecho 71. Se encher de Deus. Nesse trecho do Livro do Céu, a Luísa, né, ela está numa situação assim que acontece, né, muito com as pessoas, né, de estar buscando a Jesus, né, em toda parte, né, como já aconteceu comigo na minha adolescência, eu vivia buscando Jesus em vários lugares, ia à igreja católica, igreja evangélica, ia igreja eh, universal, né, em várias igrejas eu ia porque a minha alma desejava conhecer a Deus, mas eu não tinha essa consciência. E só fui encontrar mesmo, né, Jesus, na Igreja Católica já há mais de 40 anos de idade. E, e muitas pessoas ficam buscando a Jesus, né, porque elas têm um vazio dentro da alma delas, né, assim como eu tinha também, que tem que ser preenchido por Deus, mas a gente, quando não tem a consciência disso, a gente às vezes confunde esse desejo da alma por Deus com o desejo de coisas materiais e ficam buscando coisas materiais, né? E nunca se satisfazem, porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus, né? Senão ele nunca vai ser preenchido. Por mais que a pessoa busque as coisas da terra, coisas materiais, nunca vai ser preenchido. Ela nunca vai sentir paz, alegria verdadeira, porque as coisas materiais, elas passam, elas são muito fugazes, né? E logo se quer outras, né? Não satisfaz a alma. E a Luísa, ela foi procurar por toda parte e quando ela voltou, né? A alma dela voltou, Jesus estava ali na cama junto dela. Então quer dizer que ele está sempre perto de nós, né? Porque ele está em todas as coisas, a divina vontade está em tudo. Então ele está sempre por perto. E vivendo na divina vontade, conhecendo essas verdades, a gente sabe que ele não está só por perto, ele está dentro de nós. Ele vive em nós. Então, quando nós quisermos buscar a ele, nós vamos buscar ele dentro de nós. Não precisamos ficar indo à capela da igreja para buscar Jesus, né? Porque ele está aqui, né? Se nós formos lá, vai ser bom, muito bom, mas não é só dessa forma que se pode encontrar Jesus, né? Porque ele vai estar 24 horas por dia dentro de nós. Podemos acessar a ele quando quisermos, né? Conversar com ele, rezar, adorar, reparar tudo onde estivermos, né? Porque ele vai estar dentro de nós. E quando ele aparece para ela, ele aparece assim, sofredor, né? Aparece coroado de espinhos, né? E ela, ao ver Jesus, ela se sente mal, né? Pelas coisas que ela tinha falado antes, né? Dele aparecer, né? Porque ela estava ansiosa, desejosa de vê-lo, né? Sensivelmente, né? E, e ele estava nesse aspecto, né? E ela se sentiu mal, porque Jesus, ele estava querendo castigar as almas, né? Ele não queria aparecer para ela, né? Ele estava numa situação, né, de sofrimento, não queria, né, naquele momento, estar ali
porque ele precisava, né, a justiça divina exigia que ele castigasse as criaturas. E ele mostra para ela, né, a situação que ele está. E aí ela diz, né, Jesus tendo compaixão de mim por causa, né, do que ela disse, né, que ela ficou envergonhada das coisas que ela falou para Jesus, né, e que depois ela se arrependeu do que ela falou, né, e que era melhor que ela não falasse, né, então, da mesma forma hoje aconteceu, né, de eu ter feito um comentário lá no grupo, né, a respeito de uma situação que aconteceu no grupo novo, né, de estudos, e que a pessoa ela ainda está muito presa, né, na santidade das virtudes e ela não consegue ainda a compreensão disso, né, desse desapegar-se até das coisas santas. Mas isso todo mundo já sabe, né? Isso é uma coisa óbvia, né? E se a Aline colocou ali, né, é porque Jesus quis desabafar ali, porque o grupo, né, do reino é um grupo onde Jesus desabafa, né? Ali tem as pessoas que vivem na divina vontade e que vão fazer companhia para Jesus na dor, porque aquela pessoa representa quase todas as pessoas do universo, né? Quase todas, né? 99% das pessoas do universo estão vivendo na divina, na vontade humana, né? E, e elas não conseguem, aqueles que estão estudando ainda não conseguem, se desligar disso. E Jesus sofre, né? Ele sofre porque não era para a criatura estar vivendo dessa forma, né? Desordenada. Era para estar vivendo na ordem, vivendo na divina vontade de todas as criaturas, né? E o sofrimento dele é muito grande, porque ele queria que fosse o contrário. E nós, né, ali no grupo, né, fazemos companhia para Jesus e sofremos junto com ele, falamos, né, palavras, né, que vão consolar o coração de Jesus, que vão aliviar esse sofrimento dele e não ficar do lado da pessoa que está com a vontade humana dela, né, ainda, né, que não conseguiu entender ainda, né, qual o objetivo, né, do livro do céu. Então, eu acabei falando uma besteira lá e fiquei me sentindo mal, né, mas a luz foi trazida para mim, né, através da Michelle que eh, veio falar, né, o que aconteceu, né, que eu fiquei focada no humano também, ao invés de eu focar no sofrimento de Jesus, né? E aí meu coração doeu, né? Por quê? Porque eu senti a dor de não ter feito companhia para Jesus, né? De ter focado no humano, né? Ao invés de focar no divino. Mas eu também compreendi que Jesus me permitiu essa situação, porque ele gosta de comigo fazer as correções assim no grupo, né? Expor, né, o que eu estou vendo de trevas ainda, né? Que eu não estou vendo luz ainda. Aí ele expõe lá e aí, através dessa correção dele, que é o amor dele, porque ele tem ciúmes, né? De mim, ele me quer só para ele, e eu estou muito desatenta mesmo, né? Preocupada com muitas coisas aqui na casa nova, muitas coisas para organizar, tudo, e não estou focada totalmente, né, no grupo. Então, quando eu fui fazer um comentário, acabei falando uma besteira, né, fiquei com vergonha, que era melhor que eu tivesse ficado em silêncio, né, assim como a Aline comentou a respeito do que a Luísa falou para Jesus, né, e aí, através dessa luz da Michelle, com o exemplo que ela deu, me iluminou e agora não vou mais esquecer isso, que o grupo ali é para desabafar, para os desabafos de Jesus e para que nós façamos companhia para ele na dor dele, né? Nunca mais eu vou esquecer isso.
e também serviu para as pessoas que também possam ter pensado da mesma forma que eu, mas não se expressaram, e aí vem a correção e elas vão entender também, né? Eu fui também um instrumento para poder a luz ser trazida ali para aquela situação. Partilhando, né, um pouquinho do que a Aline está comentando a respeito de a gente estar, né, no lugar onde Deus nos colocou, sem a gente ter que ficar se autopromovendo, né? Por exemplo, eu me apresentei ao pároco aqui da igreja, né? Eu, meu marido e meu filho, nos apresentamos ao padre aqui, pároco da igreja onde nós estamos agora, né? Participando e, né? E falei, né? Que meu filho ele é catequista, né? E aí meu marido, ele falou assim, e ela é leitora, né? Ela faz leitura, porque eu mesma não ia falar. Mas o meu marido falou. Então ele que, né, me apresentou assim como uma pessoa que participa da igreja, né? E, e aí então não ter nenhum desejo, né, de falar, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu, né, sou uma excelente leitora, né? Pode me chamar quando quiser, né? E aí o padre falou, o padre João, não, Padre Antônio, ele disse que aí a questão da leitura é voluntária, né? Quem quer fazer a leitura chega mais cedo e faz a leitura, né? Então, como eu ainda estou me organizando aqui, ainda não fui participar, mas assim, logo que possível, eu vou, né, sair mais cedo de casa para poder ir fazer a leitura, né? Participar da igreja, né? Porque nós temos que servir, né? No outro áudio, a Aline falou, nesse mesmo, né? Que a gente tem que fazer parte de alguma coisa, né? Para poder fazer amizades aqui também, né? Não conheço ninguém aqui no bairro, né? Só conheço agora duas pessoas que trabalham comigo lá na escola. Só, mais ninguém. E além da minha irmã, que mora aqui na mesma cidade, mas num bairro um pouco afastado. E o que mais? Ela disse, né, que a gente precisa entender, né, que fazer a vontade de Deus, viver na vontade de Deus é viver na luz da certeza clara de onde Deus, ele realmente te colocou, né, te escolheu para estar ao lado de quem realmente preciso estar. Então, em situações em que realmente é necessário, né, onde ele realmente me colocou. E aí eu quero partilhar uma coisa que esses dias Jesus colocou no meu coração. Eu acho que foi no momento em que eu estava numa missa aqui nessa cidade. Ele colocou assim bem forte, foi mais de uma vez, né? Que ele me deu essa luz, né? De que o tempo lá na cidade onde eu morava, ele, ele tinha um. Não foi assim exatamente o que ele falou, né? Que tinha um limite, mas ele falou assim que na minha mente, assim, no meu interior, eu entendi que o tempo que eu fiquei lá naquela cidade, porque a divina vontade queria agir lá. E agir em que sentido? Ele me mostrou, né, que o pároco que tinha lá, desde que nós nos mudamos para lá, 8 anos e meio que nós ficamos lá, 8 anos, né, que nós participamos daquela paróquia. O padre, ele não era muito bem aceito pela comunidade, principalmente pelos da RCC, né. Ele era comunista, claramente, ele, né, há um ano atrás ele se afastou dizendo que era para estudar, mas eu fiquei sabendo que ele estava fazendo coisas erradas, digamos assim, talvez, não sei, o dinheiro, desviando o dinheiro que era porque estava fazendo uma obra de restauração da igreja, que eu morei lá há 9 anos e meio naquela cidade e ela não foi concluída. E já estava em andamento quando eu mudei para lá já há muito tempo.
E o pároco novo que está lá agora, que veio no lugar dele, em um ano ele terminou a obra. Contratou uma outra empresa de restauração que concluiu a obra em um ano, o que levou mais de 10 anos para outra empresa fazer e não terminou, né? Enfim, né? Eu não sei se isso é verdade, mas o que Jesus me colocou no coração é que a divina vontade estava lá naquela cidade para poder fazer, para poder, eu não sei explicar as palavras, mas ele disse que assim, no meu interior que foi a divina vontade que fez aquele padre sair e entrar esse outro que é uma bênção, é um padre muito. Até meu filho comentou, né? Tanto tempo que nós estávamos aqui, né? E não tinha um padre assim tão bom quanto esse. Agora que nós temos um padre bom, né? Que faz uma homilia maravilhosa, nós vamos embora, né? Então, quer dizer que a divina vontade queria mesmo eh, concluir esse trabalho, né? Dentro da igreja. É mais ou menos isso que eu entendi. Eu não sei explicar com as palavras, mas quando a- cumpriu isso, né? Essa mudança, graças à divina vontade que estava lá naquela cidade, agora ele trouxe a divina vontade para uma outra cidade para poder fazer outras obras aqui, né? Que talvez eu nem venha a saber, né? Quais são, mas eu já entendo, assim, já percebo que é muita reparação na escola onde eu estou trabalhando, porque muitas situações ali, né? Eu vejo assim, eu estou mexendo nas fichas de todos os alunos, né? Uma por uma. E tem muito laudo, assim, de criança com problemas, né? De déficit. E tem muito também, não é laudo, é uma outra palavra que eu não sei, eu não me lembro agora, que é de juiz, né? Dando guarda para outras pessoas, guarda das crianças, né? Por motivo de violência doméstica. Né? Então é muita situação assim que tem nessa escola, porque ela é muito grande, tem 900 alunos, tem ensino médio regular e ensino médio profissionalizante. É uma escola assim imensa, muito trânsito de alunos, né? E muitas situações, né? Já sei de uns dois, três casos de alunos meninos que usam nome social de menina, né? É muita coisa assim que, né, ofende o coração de Jesus e ali, né, eu estando ali lidando, né, com essas realidades, eu vou estar reparando Jesus ali naquele lugar, né? Então, ele nos move, né, para onde ele quer, né? A divina vontade é assim, ela vai conduzindo tudo, né? Ela vai nos usando assim como um instrumento, né, para o bem que ele realiza em toda parte. É esse o objetivo, né, dele viver em nós, para ele realizar esse tipo de trabalho, digamos assim, né? Reparação, glória a Deus, né? Adoração e tudo mais que Jesus sempre fez, né? Quando ele esteve aqui na humanidade, na Terra, e ele continua agora fazendo através de nós. Então, como a Aline disse, né? Viver na vontade de Deus é isso, né? É a gente viver a luz sempre, né? E não querendo nada mais, nada além de Deus, em primeiro lugar. E aí ela falou, né? Quando a gente eh, está, eh, quando a gente está sozinho, né? Não tendo pessoas ao nosso redor, a gente não deve se sentir isolado, não deve se sentir deixado de lado, esquecido pelas pessoas, né? A gente tem que agradecer porque que Deus está fazendo, ele nos restringir para que Ele, né, nos coloque numa posição de restrição para ficar todo disponível para Ele. Então, para que nós nunca possamos nos sentir sozinhos, né? Porque na divina vontade não existe esse período de se sentir sozinha, de se sentir esquecido pelas pessoas, desprezados, né? Então, isso é uma coisa assim que nunca me incomodou, né? Eu sempre gostei de ficar sozinha, né? Porque eh, eu
acho que sentia já a presença de Jesus em mim, né, sem saber, porque eu nunca tive problema de ficar sozinha, nunca. Mas agora, então, isso nem me passa pela cabeça, né, o fato de eu ter me mudado aqui para essa cidade, para esse bairro aqui que é do outro lado, né, da cidade, assim, é perto, mas não é tão perto, né, da onde minha irmã mora. E eu não conheço ninguém, eu não tenho amizade com ninguém, também não tenho vontade de fazer. Se, né, Jesus quiser, né, que nós façamos amizades. Esses dias eu conheci minhas vizinhas aqui, porque a mãe delas estava chegando de ambulância, né, é uma senhorinha de 87 anos, acamada, né, que está toda entubada e precisou fazer uma limpeza nos tubos lá de alimentação e foram lá para São Paulo. E chegaram tarde da noite, então eu vi a ambulância parada e a gente estava, no portão para receber alguma mercadoria, não lembro do Mercado Livre, não sei. E aí a gente viu ela chegando, né? E a gente conversou, né? E ficou sabendo que mora a senhorinha e mais as três filhas ali na casa que é colada com a nossa, né? E do outro lado não tem ninguém morando ainda, na casa nova do lado não tem ninguém. E na frente não tem portão. Então a gente não tem contato com ninguém, nem na rua, né? Porque não é uma rua muito movimentada, não passa muita gente, é um lugar tranquilo, né? E quando eu vou a pé para o meu trabalho na escola, eu também não encontro quase ninguém. Então, né, eu não sinto falta, não sinto falta de ninguém, enquanto que a minha irmã, né? Ela se sentia muito sozinha aqui e ela falou que se nós não fôssemos nos mudar para cá, ela ia voltar para Santo André, né, onde nós viemos, para outra cidade onde nós nascemos, porque lá ela tem muitos amigos ali, ela queria voltar para lá, porque ela se sente sozinha, né? Porque ela tem, não não sabe, né? Que ela tem Jesus dentro dela, que ela não precisa de mais nada a não ser ele, né? E quantas pessoas vivem assim, né? A minha ex-vizinha lá, vira e mexe, manda uma mensagem dizendo que tá com saudade, que a gente tá fazendo falta para ela, né? Nossa amizade, né? Nossa convivência, né? E ela sente muito, ela tá sofrendo muito a nossa ausência lá, né? Enquanto que nós aqui não estamos sofrendo nada, né? Nem me lembro, né, de lá. Não passo, nem consigo pensar onde eu morava. Eu tô assim, eu vou para onde Jesus mandar. Se ele nos mandar daqui para outro lugar, eu vou tranquilamente. Eu não me apego a pessoas, não me apego a lugares, não me apego a nada, né? Troquei uma casa imensa por uma casa pequena também, não sinto nada, né? Eu não tenho esse apego, né? De perder dinheiro, de perder, né? Não, não me preocupa isso, né? Não sinto falta de nada, nem de ninguém, né? Então, ele quer, né? Talvez eu entendo que ele me quer totalmente disponível para ele, né? Porque lá eu tinha alguns compromissos na igreja, né? Além de fazer a leitura, né? Participava também da reunião, né? Que tinha lá e participava também do movimento mariano, né? Participando todo primeiro domingo, né? Fazendo o cenáculo antes da missa das 7. Então, eh, agora que eu não tenho ainda esses compromissos, né? Mas se Jesus quiser, ele vai me colocar em alguma coisa, né? Se não, eu vou ficar totalmente disponível para ele, nunca vou me sentir sozinha, né? Porque além de não existir esse perigo na divina vontade, né? É uma coisa assim que para mim não é uma coisa que eu não preciso me desapegar, porque quanto a isso, eu sempre fui desapegada mesmo. Eu sempre gostei de ficar dentro da minha casa, quietinha, sem frequentar a casa de ninguém e também não gostar que muita gente viesse na minha casa, né? Só família, assim, os mais próximos, né? E então eu não, se vier, tá bom, se não vier também tá bom, né? É indiferente para mim, não sinto necessidade de estar rodeada de pessoas, nem da minha própria família, nem dos meus filhos, nem do meu marido, né? Se eles forem todos viajar e ficar
um ano fora para mim não faz diferença, não vou morrer de saudade, né? Então, isso é uma coisa assim que é bom, eu acho, porque se eu fosse apegada, aí seria um sofrimento para mim, né? Mas eu não sou. E agradeço a Deus, né, por estar sendo separada para Ele, porque na Divina Vontade nós temos muito que estudar, né? Nós temos muitos livros para ler, muitas partilhas para fazer e muitos vídeos para gravar, né? Falando lendo trechos do livro do céu para divulgar, né? Muito trabalho, fora os vídeos, né, de reparações que nós temos que assistir. Então, é muita coisa, né, que Deus, Ele quer de nós, né? Ele quer a nossa doação, né, para essa divulgação, né, do livro do céu. Então, nós temos muito que fazer e quanto mais tempo livre nós tivermos, né, mais nós poderemos nos dedicar, né? Agora mesmo eu aproveitei que meus filhos foram na missa e eu já fui de manhã com meu marido, aí eu entrei no quarto de um deles para gravar aqui essa meditação, porque na outra casa eu tinha um quarto só para isso, né? Agora eu não tenho, meu marido está no quarto vendo televisão e na sala, um vai comer, o outro vai comer e ficam conversando, né? A sala é junto com a cozinha, não tem nenhuma parede separando, então ali fica difícil, né? Porque é muita movimentação, toda hora tem gente na cozinha. Então, eu aproveito agora o tempinho que um deles não está no quarto e eu entro no quarto deles para poder fazer uma partilha, uma meditação e assim, né? Todo momento que eu tenho que eu posso ficar, né? Totalmente, eh, como que eu falo, disponível para isso, né? Sem que ninguém venha me interromper, nenhuma visita, nem me chame para nada, né? Para fazer ajudar em alguma coisa, fazer almoço, as coisas da rotina do dia a dia. Aí eu já me isolo para poder, né? Fazer uma partilha, né? Para estar fazendo aquilo que Jesus quer, né? Divulgar o livro do céu. Jesus diz para Luísa, né? Não temer, né? E preencher o teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes. Então, a prioridade, né, é ter coragem e nunca temer, né, e preencher o interior de Deus, né, enriquecê-lo com todas as virtudes, e as virtudes é, é tudo de bom, né, que vem de Deus, né? Nós não somos apegados a virtudes, mas tudo que vem de Deus é bom, né? E para se preencher dele é se preencher de tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é virtude divina, né? Nós vamos nos preenchendo e até transbordar, né? E transbordar é quando a gente fala de Deus em todo lugar, né? A gente está na escola, no meu trabalho lá, né? Falo de Deus, estou, né? Junto com a minha família, né? É, tanto que a sogra da minha irmã veio aqui conhecer a minha casa, né? Nossa casa nova aqui, aí ela ficou boquiaberta, né? Ela falou assim: Nossa, que fé que você tem, né? Porque nós somos muito abençoados mesmo com essa casa, né? E ela percebeu isso, né? Porque eu tô sempre falando de Deus com ela, né? Através de mensagens gravadas, mensagens, né, de figurinhas, estou sempre falando de Deus com ela, então ela sabe, né, que eu transbordo Deus, né, quando eu falo com ela, assim, nessas mensagens, e ela, né, viu que a minha fé, né, que me trouxe aqui, então ela viu, né, Jesus em mim, né, eu estava transbordando Jesus em mim, então, e muitas vezes, muitas pessoas já perceberam isso, né, de falar que eu sou uma pessoa de muita fé,
né, que eu sou muito abençoada, então eu não sou eu, né? É porque elas estão vendo Jesus em mim, só que elas não sabem, né? Elas acham que sou eu, mas não sou eu, é Jesus que elas veem, né? Tudo que me acontece é Ele que está fazendo, né? É Ele que está realizando tudo que está acontecendo comigo, então é Ele, né? E hoje até na homilia o padre falou isso, o padre fez uma homilia maravilhosa hoje, né? Ele falou coisas assim, da vontade de Deus, né? Ele falou sobre a vontade divina mesmo, só que eu não me lembro tudo que ele, todas as palavras que ele disse, mas ele falou uma parábola, uma história que não é, né, bíblica, né, não é de Jesus, mas é falando sobre ele, né, das três árvores, né, das árvores mais altas que existem no mundo, que são a do Canadá, e que as pessoas contam essa história, né, para as crianças, usando como referência essas árvores grandes lá do Canadá, né? Eu não vou contar porque é muito grande aqui, né? Vai ficar muito extenso o, o vídeo, o áudio, né? Mas ele foi assim muito. eh, ele fala muito bem, ele explica muito bem, ele tem muito conhecimento, ele tem 25 anos já de sacerdócio, né? Vai completar agora dia 5 de julho, 25 anos, e ele é novo e ele tem muito conhecimento, ele é um padre muito abençoado. Continuando agora, a partilha no volume 3, trecho 72, de 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início no nada, necessidade do repouso e do silêncio interior. Jesus diz: toda a natureza convida ao repouso, mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo que não é Deus. Ele dá um exemplo nas estrelas, né? Que elas são de luz moderada, né? Não são deslumbrantes como o sol. Ele fala também do sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais, né? Que todos procuram um lugar, uma caverna, né? Onde estar em silêncio para poder repousar do cansaço da vida, né? E se isso é necessário para o corpo, muito mais é necessário, né, repousar, né, em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus é preciso um silêncio interior, né? Como ao corpo é necessário o silêncio exterior, né? A pessoa que vai dormir, ela não consegue dormir se tiver muito barulho, muita festa, né? No meio de uma festa, uma pessoa não consegue repousar, não consegue dormir. Assim também é o silêncio interior, né? É quando nós fazemos calar as nossas próprias paixões, né? É impor silêncio aos desejos, às inclinações e aos afetos, a tudo que não chama a Deus. Porque se a pessoa está cheia de inclinações, né? De paixões, de tudo aquilo que traz uma certa perturbação para a alma, né? A alma não consegue esse silêncio interior, ela não consegue repousar, ela não consegue o silêncio para ouvir a Deus, né? Esse silêncio interior, ele só serve para que nós possamos ficar atentos em escutar a Deus, né? O que Ele quer revelar para nós. E muitas vezes, no meio da agitação, Ele fala, mas a gente não consegue ouvir, porque o barulho dispersa, né? E a gente não consegue focar naquilo que é o mais importante, que é ouvir o que ele está tá dizendo, né? Às vezes é um aviso, às vezes é uma luz, é um entendimento, né, uma reparação que ele quer, algo que ele precisa, né, de nossa atenção para poder, para que nós possamos ter a correspondência que ele quer, né, naquilo que ele está pedindo. E ele está dizendo
que para chegar a isso, o único meio e de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada. Como ele deu exemplo, né, de quando ele foi criar o universo, né, foi criar todas as coisas, ele partiu do nada. Porque se ele fosse criar em cima de algo que já estava criado, né, não seria criação para começar, né? Ele teria que destruir aquilo que já estava feito para poder reconstruir, né? Não seria uma criação, seria uma reconstrução. Então, para se criar, é preciso se começar do zero, né? Do nada. Porque ele está dizendo que de outra forma ele não poderia colocar a mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada, né? No máximo, poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradava, né? Então, ele quer partir do nada, né? Ele quer que nós, né, nos esvaziemos. Ele não quer ter que vir destruir tudo o que há dentro de nós, né? Sem que nós tenhamos a disposição, sem que nós, né, permitamos, sem que nós tenhamos o desejo de deixar ele realizar eh, esse preenchimento na nossa alma dele, né? Nós é que temos o trabalho de fazer a limpeza, né? Da purificação. Ele mostra onde está sujo e nós fazemos a limpeza, né? Nós vamos fazendo esse trabalho de desapegar, né? De paixões, de vícios, de tudo aquilo que não pertence a ele. E quanto mais, aí, à medida que nós vamos nos esvaziando disso, ele vai preenchendo esses espaços com ele, né? Até, né, ser preenchido todo de Deus, transbordar, né, totalmente, se tornar um só com ele, e aí ele vai nos levar, né? Como ele falou no trecho anterior. E quando a alma larga tudo que é dela para viver o que é de Deus, né? Para viver o divino, então, ela encontra o verdadeiro repouso, ela encontra a paz. Então, ela não precisa de mais nada, ela só precisa de continuar a viver, né, na divina vontade e a vida dela vai se tornar uma vida plena de paz, porque a paz é Deus. Então, quando a gente está vivendo em Deus, né, tudo é divino, né? A gente larga do humano e passa a viver no divino. Então, a gente passa, né, a ter a beleza de Deus, né? Nós vamos ter tudo que é puro, tudo que é bom, né? Nós vamos ter Deus dentro de nós, vivendo em paz. E as coisas que vão sair através de nós, né, é tudo obra divina, né? Como a Aline deu exemplo da coxinha, né? Que ela ficou, né, ali com o divino através dela, fazendo aquele ato de amor para o marido dela, porque por ela mesma, pela vontade dela, ela não teria feito, porque ela estava com dor, estava cansada, mas Jesus, né, quis realizar aquele ato de amor para com o marido dela, né? E então ele que deu a força e ela fez com a força dele. E aí ela fez tudo que ela precisava, deu tudo certo. E aí ela até comentou, alguém pode pensar, né, como que pode ser algo divino, né, fazer coxinha para ela, para o marido e para o filho, né? Só eles que estão recebendo aquele bem, né, digamos assim, né? Mas na divina vontade nós sabemos, né, que o ato tem valor universal, né? Quando a pessoa faz com essa consciência, né, de que ela está fazendo na divina vontade, né, como a Aline deu o exemplo dessa coxinha, esse amor que ela colocou ali, que, né, que na verdade foi Jesus que colocou ali naquele ato,
ele vai ser transbordado para todas as criaturas, vão receber, todas as criaturas universalmente vão receber, né, um orvalho benéfico de amor, né, de graça, de bênçãos que esse ato produziu, né? É muito grandioso e nós não vamos saber, né, quem recebeu, quem não recebeu, como que aconteceu isso, né, aqui na Terra, nós não saberemos nunca. Só quando estivermos no céu, porque aí, como ela falou, nós vamos estar em Deus, nós vamos ver com os olhos de Deus, nós vamos ver todo o bem que Ele realizou através de nós aqui na Terra. Aí sim nós teremos a compreensão, a dimensão, digamos assim, né, completa de todo o bem que Jesus realizou através de nós, né, e vamos ficar extasiados, né, de poder ter sido instrumento de Deus, né, para ele realizar esse bem aqui na Terra. Jesus, né, nesse trecho, né, a Aline comentou muito bem a respeito, né, do que é viver na divina vontade, que não é uma espiritualidade, é a verdade, é aquilo que Deus planejou para todos os seres humanos, né? E todos os seres humanos vivem na divina vontade, porque quem diz que não vive na divina vontade está enganado, porque não há vida, né, sem a divina vontade. É ela que mantém a criatura respirando, mantém o coração pulsando, né? É a vontade de Deus, porque é assim que Ele nos criou, né, para viver da mesma vontade dele. Então, a criatura, ela só pode dizer que vive na divina vontade quando ela além de ter o conhecimento dessa verdade, ela também praticar, né, digamos assim. Não é só saber que existe a divina vontade, que todos estão inseridos nela, mas é necessário viver a divina vontade. E conhecendo, né, se toma posse. E só se toma posse de uma verdade quando a gente conhece, né? Quando a gente vive, né? O conhecer é o viver. Porque senão, caso contrário, vai ser só um modo de dizer, né? A criatura ela realmente não vai estar vivendo em Deus. Ela vai apenas dizer que vive na vontade divina, mas ela não vai ter posse. Porque a vontade de Deus não é simplesmente uma vontade como nós temos, né, como nós entendemos que é a vontade. Por exemplo, hoje eu estou com vontade de comer pizza, né? Não é uma vontade assim, um desejo, né? É a vontade divina, é a vontade de Deus. E Deus, quando ele tem uma vontade, ele cria alguma coisa, né? Tem um propósito, tem uma finalidade. Ele não cria do nada, né? É só por criar. E também ele não faz nada para si, porque ele não precisa de nada. Ele não fez o ser humano para ele, mas sim ele criou a terra para o ser humano morar na terra e criou o ser humano para ele morar no ser humano, morar dentro de cada criatura. Haveria, né, um Jesus morando dentro de cada criatura. E Jesus ia reinar, né, na terra, como reina no céu. Ele não precisa de nada, ele criou o ser humano com um propósito de vida, um propósito de amor, um propósito de girar, né? Porque o amor, né, que Deus é amor e ele é tanto amor que excede esse amor, transborda esse amor, e esse transbordamento de amor, ele transborda na criatura, através da criatura, né? Ele quer doar, né? Doar o amor. Então ele doa o amor através da criatura, né? Ele faz o bem através da criatura.
Então é uma criatura fazendo bem para outra e o amor vai circulando, o bem vai circulando, o bem vai se espalhando, vai, né, ampliando, né, à medida que ele vai doando esse amor. E quando a criatura permite, quando a criatura tem essa consciência, quando ela dá liberdade para ele fazer isso dentro do interior dela. Porque o que acontece é que as criaturas, a maioria delas, quase todas, estão vivendo da sua própria vontade, então elas não têm esse conhecimento e elas não dão essa liberdade. Então Jesus, ele fica sem conseguir, realizar o propósito de amor dele que ele quer realizar aqui na Terra, porque há um bloqueio por causa da criatura não estar mais vivendo na vontade dele. Ela está, separada, né, ela está vivendo da sua própria vontade. Ela está fazendo do seu jeito. E nós, sem Deus, né, nos guiando, nos orientando, nos mostrando, nos ensinando, né, nós não somos capazes de nada, né? Nós só somos capazes de fazer o mal, né? Porque a vontade humana, ela nos leva a querer conforto, a querer, uma vida sem sofrimento, uma vida só de prazer, né? Uma vida, né, sem problemas. E isso torna a criatura egoísta, porque ela só pensa em si mesma. Para ela poder ter tudo isso, ela tem que ser muito egoísta. E, e, e aí o egoísmo impede a pessoa de fazer o bem, né? Porque ela vai estar sempre pensando só em si, nunca vai pensar no próximo. Então, essa é a diferença, né? Quando a criatura vive na divina vontade, ela dá total liberdade para Deus fazer o bem através dela, né? E não é só um bem assim para um próximo, para uma pessoa que você conhece, que você convive, que você trabalha, não. O bem é universal, o bem é para todas as almas, o bem é para as almas do passado, do presente, do futuro, para as almas do purgatório, todos recebem os frutos deste bem que Jesus produz na alma que vive na divina vontade, abrange a todos, né? Por isso ele trouxe este dom, né, através da Luísa Picarreta, para que as criaturas possam agora, né, viver na vontade de Deus e dar liberdade para ele fazer o bem aqui na Terra, porque a criatura sem a vontade dele, ela não faz bem, ela só faz o mal, né? O que nós estamos vendo agora, a guerra, né? É o mal, é a vontade humana da criatura que não deixa Deus fazer o bem através dela. E o exemplo, né, que a Aline, trouxe para exemplificar, né, essa doação desse amor de Deus para a criatura, é o exemplo de uma pessoa, né, que é milionária, que ela tem muito dinheiro e não para de aumentar o dinheiro dela, não para de multiplicar. Então, ela precisa, doar o dinheiro, né? Ela começa a fazer chás beneficentes, participar de campanhas, né? Tudo para poder, né, doar o dinheiro, porque ela não consegue dar conta de tanto dinheiro que ela tem, né? E Deus é assim, ele é um amor, ele tem excesso, ele é rico, milionário de amor. E ele precisa doar, porque o amor dele não para de crescer a ponto de doer o peito, doer o coração dele, digamos assim, de tanto amor. Ele precisa transbordar, ele quer transbordar, ele nos criou para, né, derramar sobre nós, transbordar sobre nós esse amor. Então ele quer vir morar, né, dentro da criatura para poder criar coisas, né, trazer para dentro da nossa alma todos os bens dele, né, para que nós possamos ter a verdadeira felicidade que é viver em Deus. Mas para ele fazer isso, ele não pode, trazer os bens dele para um lugar que está cheio de coisas, que está um ambiente poluído, um ambiente cheio de coisas, sujas, coisas velhas, coisas, né, empilhadas. Então ele precisa, né, precisa que a alma ela seja purificada, né. Então a alma vai passar por um processo de purificação a partir do momento que ela, né, faz
os 31 dias com Maria, né, que é a consagração para viver na divina vontade, e aí ela vai começar a ler, vai começar a compreender, vai começar a ter o conhecimento a respeito dessa verdade, dessa vida divina na criatura, e a partir daí ela vai, né, deixando, né, ele mostrar para ela tudo aquilo que precisa ser limpo, purificado, né, para que a alma dela possa ficar totalmente limpa, livre, para ele poder entrar com os bens dele, né, e fazer morada dentro da alma da criatura. Porque ele não quer dividir a criatura com outras coisas, né, o que é dele, né. Ele tem ciúmes, né, ele quer a criatura que ele criou para ele morar, né, totalmente livre, sem apego nenhum, sem apego a nada, sem paixões, sem vícios, né, completamente vazia, né, morrendo para si mesma, morrendo para sua própria vontade, para ele poder vir morar, né, e, preencher esse vazio de todo o bem que é ele próprio e da vontade dele, que a vontade dele vai passar a reinar na vida da criatura. E para viver dessa forma, né, nós temos que deixar de lado as coisas, né, que nos ocupam, né, que nos distraem de coisas assim, do mundo, né, preocupações assim com filho, com marido, com casa, com coisas assim que vão distrair, né, o pensamento da criatura de Deus, né, e ela tem que ficar, totalmente atenta, né, e tem que fazer um esforço para morrer para si mesma, para poder, por exemplo, eh, partilhar, né, divulgar, tomar conhecimento, né, lendo o livro do céu, lendo da Valtorta, a vida íntima de Nosso Senhor, né, a cidade mística, né, para conhecer Nossa Senhora, para conhecer a vida de Jesus, né, para conhecer Valtorta em tudo que Jesus fez para podermos, né, compreender como Jesus vivia, para podermos passar a viver como ele, né. Então, é preciso muita dedicação, e se a gente ficar preso com as coisas do mundo, com as nossas ocupações, assim, com perdendo tempo, né, que a gente deveria estar, né, mergulhando nesses escritos para conhecer cada vez mais e mergulhar cada vez mais nessa verdade do livro do céu, nós, gastamos tempo com coisas que não vão nos levar a nada, né. Então, ele quer que nós nos ocupemos só com as coisas divinas, né, com as coisas, relativas a ele, e deixar o que é humano, né, de lado. E tem pessoas que elas se convertem, elas, né, sem viver na divina vontade, estou dizendo exemplo de pessoas que elas se convertem, mas elas não deixam as coisas do mundo, então elas ficam com um pé na igreja e outro pé no mundo, né, dando mau exemplo, fazendo sendo motivo de escândalo mesmo, como a Aline citou, né, você vai no mercado, você vê uma pessoa lá, encontra lá um ministro da Eucaristia lá no mercado com o carrinho cheio de cerveja, né, e assim como você conhece e sabe o que ele faz, outras pessoas também, pessoas que às vezes não estão na igreja, mas sabem que ele é da igreja, e veem, né, aquele escândalo, né, isso é é algo que a pessoa, como foi falado aqui nesse estudo, né, quando ela não consegue, ser só de Deus, tudo isso que ela deixou de viver para Deus, né, e principalmente, vivendo na divina vontade, a gente tem que viver assim, dessa forma mesmo, né, não pode se escandalizar de jeito nenhum, mas também ninguém vai perceber que estamos vivendo numa santidade, mas, essas pessoas que elas ficam meio cá, meio lá, elas vão todo esse tempo que elas não, se esforçaram para viver só para Deus, elas vão ter digamos assim, pagar no purgatório. Então, enquanto a alma não estiver totalmente purificada,
no purgatório, ela não vai para o céu, porque no céu só entra quem é puro, quem ama verdadeiramente a Deus, né? E só ama verdadeiramente a Deus quem só pensa e só fala e só vive para Deus, né? E se a pessoa não faz isso aqui na Terra, a alma dela vai passar por essa purificação no purgatório. Agora, vivendo na divina vontade, esse purgatório, a gente já vive aqui na Terra, a gente já passa por esse processo de purificação. Jesus nos faz entender e nos mostra como, né, que isso acontece, né, situações que nos acontecem em que vão nos ensinando e ele vai nos explicando, né, o para que nós passamos por essa situação, como por exemplo, né, eh, recentemente passei por uma situação assim de ter medo, né, numa situação, tive medo, não confiei totalmente em Deus, né, e, e ele me mostrou isso. Então, se eu não vivesse na divina vontade, eu ia querer mostrar para outras pessoas que eu sou uma pessoa virtuosa, né, que sou uma pessoa temente a Deus. Então, eu ia talvez mostrar para as pessoas que eu confio em Deus, mas lá no meu interior eu não ia confiar totalmente. Mas eu ia falar que eu confiava em Deus para mostrar uma virtude, para que as pessoas pudessem me ver uma pessoa virtuosa, mas na divina vontade, a gente toma consciência de que a gente, né, agiu assim de forma ainda humana, digamos assim, né, de pensamento assim de não de divino, mas pensamento no humano, né, de sentir medo em alguma situação e não entregar, não se lançar, né, não se lançar totalmente em Deus, na confiança em Deus de que tudo daria certo. Então ele nos faz ter essa consciência para nós não voltarmos a praticar, isso, né, não permitir mais que essa desconfiança ela venha a falar mais alto do que a vontade de Deus, que é totalmente confiança nele, absoluta e completa. Então, é muito diferente, né, a forma quando a gente vive na vontade de Jesus nos mostrar as coisas, né? É uma coisa assim muito no interior, né, da criatura, mas que acontece uma transformação verdadeira, porque você não tem necessidade de mostrar para ninguém, é só você e Jesus, né? E ele mostrando e você, né, tomando a consciência e não mais deixando que aquela situação volte a se repetir. Então, né, foi falado que o que a gente tem que fazer é como aquela parábola, né, daquele jovem rico, né? A gente tem que largar tudo, renunciar a si mesmo e tomar a cruz e seguir Jesus, né? O jovem, ele era apegado às coisas materiais, então ele não conseguiu fazer isso, ele ficou triste, né, e foi embora, né? Mas na divina vontade isso não pode acontecer, né? A pessoa tem que renunciar mesmo a tudo e a todos, né, e a si mesmo, né, e tomar a cruz, porque, a vida de Jesus é cruz, né, então a gente passa a ter uma compreensão do sofrimento, né, uma aceitação, a gente passa a valorizar o sofrimento, porque o sofrimento ele purifica, o sofrimento ensina, o sofrimento nos aproxima de Deus, o sofrimento, né, quando ele é consciente, né, quando nós compreendemos o valor dele, ele ele digamos assim, não é tão doloroso, porque a gente aprende que a vida de Jesus foi só cruz, né, ele só sofreu sem, merecer, digamos assim, né, sem merecer no caso dele, mas nós sofremos porque nós merecemos, né. E muitas vezes a correção é um sofrimento, né, a correção de Jesus, que ele permite que aconteça certas coisas para nos corrigir, né, quando ele me viu, apegado a esse sentimento de medo, ele permitiu uma situação para que eu pudesse, sentir o medo ali e depois ele usasse,
né, dessa situação, que foi um sofrimento eu ter passado por isso, sem ter me lançado nele, porque quando a gente se lança nele e a gente confia nele, o sofrimento ele, às vezes a gente nem sente, a gente fica em paz e aí, é dessa forma que ele trabalha, né, porque quando nós nos afligimos nas circunstâncias, é que a paz ela não reina, né, porque Jesus não consegue reinar, porque ele não reina onde há, eh, pessoa aflita, perturbada, não reina, e aí acontece o sofrimento. Então, nesse caso é uma correção, né, mas muitas vezes não é correção, é purificação, ele está ensinando alguma coisa. Então, a viver na divina vontade dessa forma. Então a pessoa, né, que, ela realmente renunciar a si mesma, aquela pessoa que escolher fazer isso, aquela que entende o convite e aceita e renuncia a si mesmo e se esvazia de verdade e volta ao seu nada, essa pessoa ela vai conhecer toda essa vida com Deus, essa vida maravilhosa, né, que é viver na vontade de Deus. E tudo que está guardado, né, todos os bens, né, Jesus ele vai permitir, né, e a gente vai realmente vivenciar toda essa vida maravilhosa, porque a criatura conseguiu, abrir mão de todas as suas paixões, renunciou totalmente ao seu eu, renunciou a todos os seus projetos pessoais, né, não se distraiu mais com a terra, com as suas próprias coisas, com as suas próprias paixões, com seus vícios, né, com as suas coisas e só cuidou de viver para Deus, para dar toda a sua atenção para a vida dele em mim, né, na criatura, né, que está vivendo a divina vontade. Isso é ser filho da divina vontade. Na sequência, né, a Luísa estava observando a natureza, né? E aí Jesus vem e fala para ela que toda a natureza convida ao repouso, mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo que não é Deus. E aí ele vai falar, né, das estrelas cintilantes, do sol, né? E o sono e o silêncio da natureza, né? Dos homens e até dos animais, né? Todos procuram um lugar, uma caverna para descansar, né? Então, nessa observação dela, Jesus também vem falar, né, que a natureza ela está ali, no seu repouso interior, no seu repouso, porque está tudo na ordem, né? Está tudo, de acordo com a função que Deus criou, né? Elas estão, vivendo a vontade de Deus, né? Tudo está, de forma ordenada, né? Apenas o homem vive desordenado, porque vive fora da vontade de Deus. E esse repouso interior, né, assim como o repouso exterior, né, que as estrelas, né, elas têm lá o seu descanso, né, o seu repouso, né, como eu imagino que seja assim durante o dia, né, as estrelas, por exemplo, repousam e à noite elas brilham, o brilho delas, né, é muito grande para poder iluminar o céu, né? Então cada um tem a sua função, e um dá lugar para o outro, assim, né? Fazer a sua parte, né? O homem não, né? O homem ele não tem esse repouso interior, né? Por quê? Porque ele não silencia, as coisas, que, eh, digamos assim, dentro dele não tem esse repouso, porque esse repouso, esse silêncio interior é descansar, em tudo, em Deus, né? Ele vai dormir tranquilo, em paz, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, né? Que tudo está correndo de acordo, né?
da forma como Deus criou, tudo está na mais perfeita ordem, né, no universo, né? E a criatura que fica preocupada, por exemplo, se vai acontecer um terremoto, se vai cair um raio, quando está chovendo, vai cair um raio em cima da cabeça dela, ela não consegue esse silêncio interior porque ela fica pensando em coisas que não são de Deus. Porque se ela pensar que Deus está no controle de tudo, se ela confia em Deus e se lança nele, ela fica em paz e consegue esse silêncio interior, consegue repousar, consegue o silêncio, consegue dormir em paz, né? Falando agora de sono, né? De descanso. Mas o verdadeiro descanso, o descanso que Jesus quer dizer aqui, é descansar em Deus, né? É se lançar nele mesmo, confiando nele. E falando ainda sobre essa paz interior, né? Que a Aline está explicando que não precisa a pessoa estar, por exemplo, tudo em paz na vida dela, né? No trabalho, em tudo quanto é lugar, para ela poder sentir essa paz interior, né? Esse silêncio interior, né? É, esse silêncio interior, ela está explicando que é a gente colocar essas preocupações que são normais na vida da gente, né? Uma preocupação com alguma coisa que eu tenho que fazer no meu trabalho, com alguma coisa que eu tenho que organizar na minha casa, né? Uma coisa assim, colocar de lado, né? E ficar com a cabeça pensando no que a gente está recebendo de conhecimento, de luz, né? A respeito da vida divina que Ele quer viver em nós. Ficar meditando, né? Ficar ruminando aquilo que a gente meditou, meditar todos os dias, é se alimentar da palavra dele. A palavra dele, além do evangelho diário, é também o livro do céu, né? É Jesus falando ali, é Jesus ensinando. E, e tudo aquilo que a gente vai recebendo de conhecimento, a gente vai refletindo, vai buscando aprofundar, né, no conhecimento. Então a gente vai preenchendo de Deus, né? E aí a gente se preenchendo de Deus, de pensamentos em Deus, a gente vai estar vivendo nesse silêncio interior, porque o silêncio, né, a falta de silêncio interior é a falta de paz que são as preocupações, né? Quando a gente está em Deus, a gente não fica focado nas preocupações, né? Nos problemas, a gente só fica tentando compreender, né? Se aparecer algum problema assim que a gente tenha que resolver, a gente junto com Jesus vai tentar compreender como resolver aquele problema e não ficar preocupado com o problema, né? É bem diferente. O conhecimento, né, do propósito pelo qual ele me criou é uma coisa assim que eu tenho que estar sempre em mente, né? Porque a partir desse meu, dessa minha busca de entendimento, é que ele vai eh, me, eh, me explicar, né? Eu vou entendendo como que funciona, né? E vou tentando entender em cada momento, em cada instante, em cada pensamento, em cada intenção, né, principalmente a intenção, o que que essa reta intenção, né, de o que realmente importa no meu interior, né, estar sempre, atento a isso. E a gente tendo realmente essa intenção de que todos esses conhecimentos realmente sejam reais na nossa vida, é a gente ficar sempre, pensando, né, sempre refletindo, né. E aí toda essa informação, né, a respeito de Deus, tudo que eu fui retendo, né, de conhecimento do livro do céu que eu estou lendo, dos outros livros também,
isso tudo é Deus, né. Então eu vou estar plena de Deus, assim, no sentido de me alimentar, né, da palavra dele, me alimentar dele. E aí, estando fazendo isso, a gente consegue esse silêncio interior, porque aí a paz reina, né, a paz é o próprio Deus. E o que que é a vida no céu, a não ser, viver assim, né, em Deus, viver conectado nele, né. E a gente foi criado para isso, então, aqui na Terra não é um lugar de férias, né, como a Aline disse, né, não é um lugar onde a gente veio passar um tempinho aqui, se divertir, né, para depois, a gente, eh, né, partir, né, para o céu, né. Não, aqui não é um parque de diversões, aqui não é um spa, aqui não é um lugar, um resort, né. E então, eu não vou perder o meu tempo gastando a minha vida na Terra, né, me preocupando em ter bens materiais, em acumular riquezas, né, em deixar bens para os meus filhos, eh, né, aproveitar a vida, ficar passeando, ficar, né, eh totalmente, voltada para as coisas desse mundo, né, correndo atrás dessas porcarias, né, como a Aline disse, né, porque uma hora vai acabar tudo, né, tudo tem prazo de validade aqui na Terra, né, então, quando a gente descobre, né, que o mundo ele passa a ter outro sentido, né, quando a gente, vive para Deus, quando a gente vive, assim, já o céu aqui na terra e a gente, por estar, assim, tão unido a Deus e a gente só quer, né, ir embora desse mundo para estar dentro de Deus, né, porque aqui na terra é Ele que está dentro de nós, vivendo em nós, mas no céu nós viveremos dentro dele, então a gente, né, a gente quer viver em Deus, a gente quer viver para Deus, a gente quer alcançar o propósito da criação aqui na terra. Né, viver essa vontade divina, né, nem que for, né, por pouco tempo, mas viver, né, ser aquilo pelo qual Deus me criou. Aí ali, dá um exemplo, do que a pessoa viver um só dia que seja na divina vontade, porque ela vai ter um lugar lá no céu especial, né. Ela dá o exemplo de como se o céu fosse uma mansão e tivesse muitos quartos, mas tem alguns quartos que são mais próximos do quarto do rei, né, que é Deus. Lá ficam as pessoas mais íntimas dele, as mais queridas, digamos assim, aquelas que mais se relacionam com ele, que mais amam, que mais, né, se dedicaram para viver para ele, para viver a vontade dele. Então é nesses quartos, né, que nós vamos habitar os filhos da divina vontade, nós vamos ficar ali face a face com Deus, né, e as outras criaturas vão ver Deus de longe, bem de longe, mas nós, os filhos da divina vontade, né, vão conviver com ele, né. São poucos, não são muitos, né, que vão viver nessa vida, né, no céu, mas, eh, ele quer, né, que seja para todos, mas ele já sabe que não serão todos que vão viver assim. Mesmo quem vive na divina vontade tem graus, né, de, digamos assim, de correspondência, né, a esse chamado, né, de viver na divina vontade. Então, mesmo assim, né, quem ficar no mais alto grau, no supremo grau, vai estar lá junto com Jesus, com Luísa, com Nossa Senhora, com São José, vai estar junto deles lá por toda a eternidade. Né, e os outros vão ficar cada uns mais distante de acordo com a disposição que ela teve aqui na Terra, né, de viver a vontade de Deus, de corresponder, né, de viver realmente esse propósito, de esvaziar, de de se anular, de viver só para Deus,
desapego de tudo, de todos, né? Vai depender disso, né? Vai depender disso o lugar onde nós estaremos no céu. Mas uma coisa Jesus garante no livro do céu, que é ir direto para o céu sem passar pelo purgatório. Mas esse não é o melhor que pode acontecer, lógico que é, né? Mas não é esse, não é por isso que a gente busca, né, viver a divina vontade. A gente nem pensa nisso. É porque vivendo assim a gente vai estar salvando almas, né? Outras almas que vão para o céu também, que vão passar pelo purgatório se não viverem na vontade de Deus aqui na Terra, vão passar pelo purgatório e vão para o céu graças aos frutos produzidos por quem vive na divina vontade, né? Até as almas do purgatório recebem esses frutos, né? Então é grande demais, né? É muito grandioso. É tudo o que a divina vontade realiza que nós nem temos conhecimento de tudo, né? Nós sabemos de poucas coisas que Jesus revela no livro do céu, mas tudo só saberemos lá no céu, né? Ele vai nos mostrar lá no céu. Aí, né, Jesus coloca até umas dúvidas e umas perguntas, né, na mente da Aline para ela responder, assim, o que algumas pessoas podem pensar, né? Como é que eu vou ficar atenta a Deus 24 horas por dia, né? Se eu estou no meu trabalho lá e eu estou fazendo um serviço que eu preciso ficar contando, prestando atenção ali na conta, para não perder a conta, né? Algum serviço assim que eu tenho que focar muita atenção ali, concentração total, né, e eu não vou conseguir ficar pensando em Deus, mas a gente não precisa ficar pensando em Deus 24 horas por dia, né? O que a gente, além, a intenção que a gente tem é de estar vivendo, né, em Deus, fazer tudo em Deus. Então a gente vai estar fazendo o trabalho, né, no automático ali. Mas o que é esse encher-se de Deus é encher do conteúdo do livro do céu, né? Que é a palavra dele, que é ele mesmo, né? Então a gente vai estar vivendo, né, em Deus, né, na consciência de que a gente está vivendo a divina vontade, né? A gente toma posse e vive, né, e faz tudo que tem que fazer, mas não precisa ficar pensando em Deus 24 horas por dia, né? Conversando com ele, chamando ele o tempo todo. É algo natural que acontece. Mas tem circunstâncias que vão se apresentar que a gente realmente vai ter que conversar com ele, vai ter que perguntar o que que o senhor quer, Jesus, nessa situação, né? E ficar atento para ouvir o que ele vai responder. Porque a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa eh, ter um salário, por exemplo, para comprar alimento, para a gente, né, sustentar o nosso corpo, porque a gente precisa, né, estar bem de saúde, né, a gente precisa estar com disposição, a gente tem as dívidas para pagar, né, então ele quer, né, que nós tenhamos tudo isso, porque isso vai também servir ao propósito do bem que, que ele está realizando, né, que nós estamos realizando, né, e para poder continuar lendo o livro do céu, né, por exemplo, ele permitiu que eu comprasse, eu e meu marido, né, comprássemos essa casa que é menor, né, para que nós pudéssemos, eh, eu principalmente, né, ter mais tempo para me dedicar, né, ao livro do céu, para continuar lendo, para ficar me enchendo dele, né, e então, ele permite, assim, que eu tenha um trabalho, que eu ganhe um salário, que eu possa pagar a internet, que eu possa, né, ter um notebook para poder usar, para poder, ler esse material, para poder gravar, para poder fazer vídeo, tudo para divulgar a divina vontade. Então, o bem, né, que ele realiza através de nós é para ele mesmo, né, que volta para ele mesmo, porque tudo que ele proporciona de bem para nós, né, através do nosso trabalho, né, de tudo que a gente faz, a gente está dando glória a ele, né, está vivendo o propósito dele, então está dando glória a ele. Então esse trabalho, né, nunca vai atrapalhar esse silêncio interior. Amém, Fiat.